E aí galera que assiste outro canal, Professor Eliana Emerson na área, tudo bem com vocês? Terceira série. Pensei de fazer essa aula ao vivo, mas aí abrindo a janela, vendo aquele clima maravilhoso que está na nossa cidade hoje, eu falei, deixa a galera acordar com calma, tomar um cafezinho sossegado, enquanto eu corrijo as atividades aqui e tiro alguma dúvida que ainda existir, tudo bem? Então pega a sua apostila, página 63 e vem comigo, essa primeira aula será rapidinho de correção de atividades, tá? Questão número 1 da página 63. Para a gente realizar essa questão, você tem que saber duas coisas. Primeiro, o que é um hexágono? É uma figura que possui 6 lados, tá? Então, por favor, grava a informação. Outra coisa, saber a fórmula ou não da soma dos ângulos internos. Por que saber a fórmula ou não? Vamos supor que você está fazendo uma prova e não se lembra da fórmula. Faz um esboço de um hexágono, ó, um esboço, não quer dizer que está perfeito. Escolhe um vértice, escolhe esse e liga nos outros. Ó. Quantos triângulos você formou? 1, 2, 3, 4. Como cada triângulo possui 180 graus, 4 vezes 180, 720. A soma dos ângulos internos de um hexágono, 720 graus. É tranquilo de saber. Utilizando a fórmula, a soma dos n lados, ou n ângulos, é igual a n menos 2 vezes 180. Como possui 6 lados, a soma dos 6 ângulos é igual a 6 menos 2, que dá 4. Deixa eu pôr o resultado de uma vez. Vezes 180, a soma é igual a 720. Beleza. Aqui a gente já descobriu o total. Só que a atividade diz o seguinte, olha, 3 desses ângulos medem 90 e outros 3 medem y. Ou seja, fazendo esse cálculo aqui, olha, porque 3 medem 90 e 3 medem y, eu devo calcular o valor de y. Desenvolva o cálculo, tá? Simples de desenvolver, y é igual a 150 graus. E a gente terminou a questão número 1, beleza? Questão número 2, questão de verdadeiro ou falso. Eu tenho que saber quais afirmativas aí são verdadeiras. Pensa comigo. Um quadrilátero convexo com 2 lados paralelos é um trapézio. É verdade? É verdade. Existem os paralelogramos que possuem 2 pares de lados paralelos e os que possuem não são paralelogramos, são trapézios. Os quadriláteros se dividem em 2 grupos. Os quadriláteros convexos mais regulares, né? Porque quadrilátero tem um montão. Aqui a gente tem alguns que são notáveis. Os paralelogramos e os trapézios. Qual é a diferença entre eles? Trapézios possuem apenas um par de lados paralelos, paralelogramos possuem 2. Beleza? Então a primeira é verdadeira. Um paralelogramo com 4 ângulos retos é um retângulo. O que é um paralelogramo? Pares de lados paralelos. Quer dizer que os lados paralelos possuem a mesma dimensão, o mesmo tamanho. As figuras que atendem a esses quesitos aí são o paralelogramo, losango, retângulo e quadrado. Essas 4 figuras atendem. Como disse que os 4 ângulos são retos, tem 2 figuras que atendem, quadrado e retângulo. Essas 2 figuras são paralelogramos? Sim. Só que aí você tem que lembrar que o quadrado é um retângulo. Por quê? Qual a característica do retângulo? Características do retângulo. Pares de lados paralelos. Beleza. E 4 ângulos retos. Essas são as características do retângulo. O quadrado possui essas características? Pares de lados paralelos? Sim. Possui 4 ângulos retos? Sim. Então o quadrado também é um retângulo. E aqui perguntou um paralelogramo. 4 lados com 4 ângulos retos é um retângulo. Sim, é verdade. Então pode ser uma das duas, qualquer uma das duas atendem e as duas são retângulos, então também é verdadeiro. E a número 3, existem losangos que são retângulos. O que é um losango? Losango é aquela figura que possui 4 lados iguais. Os 4 lados são iguais, só que os ângulos não são retos. Só que essa figura aqui, imagina que você tivesse formado ela com canudinhos, tá? E ela fosse maleável, você pudesse mudar esses ângulos. Você pode esticar ou voltar até que esses ângulos fiquem exatamente com 90 graus. Isso pode acontecer. Ó, aqui vai ficar exatamente com 90 graus. Aí a pergunta que acontece é, existem losangos que podem ser retângulos? Sim, existem. Ele pode ser um quadrado. Aí você marca como verdadeira e linda, maravilhosa. A resposta certa é a letra E. Todas as 3 são verdadeiras. Beleza? Próxima questão. Questão número 5. 2 ângulos internos de um polígono convexo medem 130 cada um e os demais ângulos internos medem 128 cada um. O número de lados do polígono esse cálculo aqui é
imprescindível saber a fórmula. Sem ela você não vai conseguir desenvolver, porque a gente precisa. Como a gente não tem um número de lados, você não consegue aplicar a fórmula ou não consegue fazer o desenho para a gente transformar em triângulos, para fazer igual a gente fez no outro. Então aqui a gente precisa saber a fórmula. Então quando você calcular n-2 vezes 180, que é a fórmula, você vai encontrar um resultado. Só que esse resultado aqui, a apostila te deu um outro cálculo. Olha o cálculo que ele deu. Dois ângulos internos medem 130. Então eu vou colocar aqui. Isso aqui tem que ser igual a 2 vezes 130 mais todos os outros, menos esses dois aqui, né? Então tem mais um monte lá, menos esses dois, que medem 128 cada um. Então eu vou colocar aqui, ó, todos os outros, menos os dois que eu já usei, vezes 128 cada um. Aí a gente tem essa expressão bonita aí para calcular agora. Então, para resolver essa expressão, eu vou começar pela distributiva aqui, ó. 180 vezes n, 180n, menos 180 vezes 2, 360, é igual a 2 vezes 130, 260, e aqui também tem uma distributiva, ó. Mais 128n, menos 256. 180n menos 128n é igual a 52n. É igual a 260 menos 156, que dá 4, mais 360, que vai passar para o outro lado. Mais 360, n igual a 364 dividido para 52. 7 vezes 5, 35, n igual a 7. Finalizamos aí a questão número 5. Perceba que não é uma questão difícil. Aqui eu utilizei a fórmula e aqui eu escrevi o que a apostila deu. Essa jogada aqui, ó, do menos 2 lados, que eu acabei de usar esses dois aqui, ó, é que salva a minha vida, mas eu consegui compreender a pergunta e desenvolver o cálculo sem maiores problemas, tá? Vira de página aí, vamos para a página 64, questão número 19. Beleza? Mentira. Página 64, questão número 4. Eu estou lendo a data que eu escrevi falando com vocês. A figura a seguir, deixa eu desenhar essa figura a seguir, porque a gente nunca consegue resolver bonitinho. Não está muito 100% não, hein? Continua sendo bom. Aí, mais ou menos isso aí que está desenhado na apostila. Aí ela diz o seguinte, olha. O comprimento da base maior do trapézio ABCD, que é esse aqui, ó, esse aqui é o trapézio ABCD. A base maior é essa de cima aqui, ó. Essa é a base maior. A base maior é igual ao da base menor, então esse é igual a esse, tá? Ó, esses dois pedacinhos ali possuem a mesma dimensão, que vale 2x. Então 2x aqui e 2x aqui. E a base maior de cada trapézio é o dobro da menor. Então a base maior aqui mede 4x, porque é o dobro, e aqui mede x, porque esse 2x é o dobro, então a metade é x. Beleza. O lado EF do losango y vale y. EF é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é EF, beleza? Isso vale y. Como falou que essa figura é um losango, esses quatro lados são iguais, beleza? Então aqui, ó, mede y, aqui mede y e aqui mede y. Esse pedacinho aqui tem essa mesma medida aqui, tá? Isso aqui é um trapézio isósceles, então esses dois lados são idênticos, iguais. Não se esqueça disso. Deixa eu apagar esse y que eu não preciso para a gente não confundir. Perímetro, eu vou somar todos os x. 2, 3, 4, 5, 9, 9x. Y, 1, 2, 3, 4, mais 4y. Beleza? Terminamos a questão. Letra B também é uma questão super fácil de fazer, sem maiores complicações. Nesse momento, gostaria que a gente realizasse questões do Enem, atividades para essa aula. Grava aí no seu coração, página 65. Questão número 1 e 2. Apenas as duas, beleza? As duas primeiras. Questões tranquilas de fazer para a gente poder finalizar essa matéria. Daqui a pouco eu volto e nós vamos entrar no próximo tópico aí, que é de sistemas métricos. É um tema muito confortável de se estudar. A gente vai fazer algumas conversões, calcular volumes e dimensões, tá? Bem facinho de trabalhar mesmo. Pessoal, excelente dia para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!